Olá, pessoal! Hoje teremos a nossa segunda aula do curso de formação de agentes patrimoniais. Falaremos hoje sobre o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Antes da gente começar, eu vou deixar algumas perguntas para vocês. O FUNPAC de seu município está em funcionamento? Qual a maior dificuldade com relação à correta aplicação do FUNPAC? O setor contábil e financeiro colabora com a gestão do FUNPAC? Há entendimento por parte do prefeito quanto ao funcionamento do FUNPAC e o retorno que traz para o município? O COMPAC está ciente de sua responsabilidade quanto ao bom funcionamento do FUNPAC? Então, essas perguntas vão ficar para vocês refletirem, certo? Vocês podem anotar também, e depois a gente vai conversar um pouco sobre essas questões no nosso chat, certo? Então, vamos para a aula? Nós vamos começar falando um pouco sobre os fundos especiais e seus objetivos. Então, os fundos especiais constituem um instrumento legal de organização das receitas que serão destinadas para o atendimento a finalidades específicas de sua criação, o que torna os seus recursos vinculados a determinados objetivos ou serviços. Podemos concluir, então, que o fundo especial tem característica e a função de reunir recursos financeiros específicos destinados a objetivos, serviços ou despesas também específicos. Então, os fundos especiais são aqueles fundos que são regulamentados para atuar em determinada área. Dentro da administração pública, existem vários desses fundos, o Fundo Municipal da Educação, o Fundo Municipal da Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundeb, que é vinculado à educação básica. Então, tem todos esses fundos são fundos especiais. E nós vamos ver também que o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural se encaixa dentro dessa categoria de fundos especiais. Então, o que é o FUNPAC, o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural? O Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural é um fundo especial que vincula seus recursos a gastos específicos definidos por meio da lei que o cria ou decreto que o regulamenta. A finalidade específica do FUNPAC é prestar apoio financeiro em caráter suplementar, ou seja, aumentar os benefícios que trazem ações destinadas à promoção, preservação, manutenção e conservação do patrimônio cultural do município. O FUNPAC é um fundo especial porque é instituído especificamente para prestar subsídio financeiro à política de proteção ao patrimônio cultural. Então, o FUNPAC também se encaixa dentro de um fundo especial, porque ele é destinado, para fins de manutenção e de preservação dos patrimônios culturais. E o que é preciso fazer para a criação e efetivo funcionamento do FUNPAC? O FUNPAC ele deverá ser instituído por meio de lei a ser aprovada pela Câmara Municipal. E o FUNPAC é um fundo especial porque será instituído especificamente para prestar subsídio financeiro à política de proteção do patrimônio cultural local. Caso o conteúdo dessa lei não seja suficiente para torná-lo aplicável, após a aprovação, o prefeito do município deverá regulamentá-lo por decreto. Então, muitas das leis, elas não dão uma regulamentação para o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Então, é necessário que se crie um decreto de regulamentação dessa lei. Mas a maioria das leis, elas já contemplam já a regulamentação da aplicação desse fundo. Mas se não tiver essa regulamentação em lei, precisa ser criado esse decreto de regulamentação.
O que é preciso para a criação e efetivo funcionamento do FUNPAC? A lei que o instituir ou regulamentar disporá sobre o detalhamento da destinação dos recursos do FUNPAC. Então, a lei que regulamenta, ela já precisa ter, né, esse detalhamento. Se não estiver na lei, no decreto de regulamentação deverá ter. A especificação das receitas e despesas, as fontes de receitas que constituirão o fundo, como onde essas poderão ser aplicadas. Então, precisa também ter essa regulamentação dentro dessa lei, certo? A especificação de onde será retirada essa receita e de onde ela será aplicada. A definição do órgão executor do fundo. O FUNPAC deve vincular-se a um órgão da administração que assuma a responsabilidade pela execução e coordenação das ações que lhes são pertinentes. No caso do FUNPAC, o ideal é que seu órgão executor, né, o setor da Prefeitura Municipal responsável pela gestão da política de proteção do patrimônio cultural local, já que a finalidade é alocar recursos para essa área. Para efeito didático, esse órgão será chamado de Setor Municipal do Patrimônio Cultural. Então, o FUNPAC ele deve ser vinculado ao Setor Municipal do Patrimônio Cultural, né? Dentro da secretaria que aloca esse setor, né? Alguns lugares é a Secretaria de Educação, que é Educação, Cultura, né? E afins e outras, né? Outras áreas. E alguns lugares tem a Secretaria Municipal, né, desvinculada, que é somente a Secretaria Municipal de Cultura ou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, o fundo ele deve estar vinculado a uma dessas secretarias, né, e dentro do setor municipal do patrimônio cultural. Há necessidade de proposição de um plano de aplicação que visa auxiliar no controle e na avaliação da gestão dos recursos destinados à área, uma vez que nele se visualizam as origens dos recursos financeiros, as receitas e as aplicações refletidas nos programas, as despesas. Então, há necessidade, né? A cada ano, há necessidade da proposição de um plano de aplicação, né? Onde vão relacionadas todas as receitas e as despesas que serão feitas pelo Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Na próxima aula, nós vamos tratar somente desse plano de aplicação. Nós vamos fazer uma construção desse plano de aplicação juntamente com vocês. O fundo integra e completa o sistema de proteção do patrimônio cultural, composto também pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e pelo setor do patrimônio cultural, setor municipal do patrimônio cultural. Então, esses três órgãos, eles andam juntos, né? Então, é o CEPAC, o Setor Municipal do Patrimônio Cultural, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, e esses dois setores, esses dois órgãos, eles regulamentam o FUNPAC. Então, o Conselho Municipal ele faz parte do Sistema Municipal do Patrimônio Cultural, assim como o Setor Municipal do Patrimônio Cultural, que é quem faz a gestão do FUNPAC, certo? As atividades que devem ser exercidas minimamente pelo setor municipal do patrimônio cultural para que o fundo funcione efetivamente. Fiscalizar os bens culturais tombados e inventariados, fazendo valer os efeitos do tombamento em inventário. Então, é fazer essa fiscalização mesmo dos bens, visitá-los, ver como que estão as condições, né? Acompanhar os laudos de estado de conservação, propor e coordenar atividades de educação patrimonial, certo? Então, precisa se propor e coordenar essas atividades de educação patrimonial, né? Junto à comunidade, junto às escolas, junto ao conselho. Promover palestras e cursos sobre o patrimônio cultural. Assistir ao COMPAC,
Então, dá total assistência ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Isso também é atribuição do setor municipal do patrimônio cultural. Como nós falamos lá na primeira aula, o chefe do setor, né, a pessoa que é responsável pelo setor municipal do patrimônio cultural, ela deve acompanhar o conselho, deve acompanhar todas as reuniões do conselho. Mesmo que não faça parte do conselho, precisa acompanhar as reuniões, precisa dar suporte ao conselho para o bom funcionamento. Assessorar o prefeito nas questões relativas à proteção do patrimônio cultural. Certo? Então, esse assessoramento ao prefeito também é essencial, manter o prefeito informado das ações, né? Articular também ações junto ao prefeito, né? Para que sejam feitas, articular, né, o percentual, né, que será passado para o fundo. Então, tem todas as questões que precisam ser, né, articuladas e tratadas junto ao prefeito também, e isso é função, né, do setor municipal do patrimônio cultural. Instruir e montar processos de tombamento e registro. Viu? Isso é também uma função do setor municipal do patrimônio cultural, né? Mesmo que esteja contratando uma empresa de consultoria para fazer, né, o trabalho técnico, né, desses processos de tombamento e de registro, o setor ele tem a total responsabilidade em acompanhar, né, e também dar subsídios, né, para que os consultores também possam trabalhar, né, dar informações, né, ir atrás também dessas informações, né, e participar desse processo de tombamento e de registro, participar da montagem desses processos. Realizar um inventário, né, então também é outra atividade que é realizada também por empresas de consultoria e que precisa ter o efetivo acompanhamento do setor municipal do patrimônio cultural. Desenvolver ou acompanhar projetos e obras de restauração, desenvolver e acompanhar obras de conservação, estimular a salvaguarda do patrimônio cultural e material local, esclarecer dúvidas, assessorar o legislativo, participar de fóruns sobre patrimônio cultural, aprimorar-se constantemente sobre as discussões relativas ao patrimônio cultural e também relacionar-se com agentes culturais do município e fora dele. Está vendo quantas atividades e quantas atribuições são relacionadas ao setor municipal do patrimônio cultural, né? Diretamente ao gestor desse setor? Então, é uma responsabilidade bem grande, né, que vocês têm, né, na gestão e na operacionalização desse sistema, né, do patrimônio cultural, que é né, quando a gente fala da política pública do patrimônio cultural, ele é um sistema, ele tem que trabalhar de forma sistemática. Aspectos importantes a serem observados para o funcionamento do FUNPAC, né? Primeiro, conta bancária exclusiva para a gestão dos recursos financeiros, né, e movimentação pelo fundo, quanto para o beneficiário dos recursos. Prestação de contas dos recursos empregados nos projetos e ações sobre a responsabilidade do órgão colegiado, FUNPAC. Então, precisa-se prestar conta sempre, né, do funcionamento do fundo para o FUNPAC, para o CONPAC, né, para o Conselho do Patrimônio Cultural. Acompanhamento dos gastos na execução do projeto e liberação dos recursos na conformidade das etapas de execução. Então, precisa-se fazer também esse acompanhamento dos gastos e acompanhamento, né, da liberação desses recursos para o pagamento de cada etapa, né, ou das obras de restauração, ou também dos projetos de salvaguarda dos bens imateriais. Então, precisa-se ter esse acompanhamento constante. Elaboração de planos de aplicação em que demonstrem a origem e o destino dos recursos do fundo,
pois é por meio deles que a população poderá acompanhar e avaliar a aplicação das receitas. Então, definir o plano é essencial e divulgar esse plano também é essencial. Esses planos eles devem ser aprovados pelo órgão colegiado, né, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, que será também o gestor do fundo. Então, ele também vai trabalhar junto ao gestor municipal na gestão desse fundo. Então, fez a aprovação do plano de aplicação, também vai acompanhar a aplicação, a correta aplicação desse fundo, certo? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre as atribuições do Conselho Municipal. Não só o poder público sai ganhando com a instituição e com o funcionamento adequado do fundo, mas também o patrimônio cultural e a comunidade, né? Então, não só o poder público sai ganhando com isso, né? A correta aplicação e a correta gestão do fundo, ela é essencial, né, para que a comunidade possa acompanhar, para que a comunidade fique inteirada também das questões relativas ao patrimônio cultural, né? Isso também é fazer a educação patrimonial, né? Mostrar que está cuidando, né, que o poder público está cuidando do bem e que a comunidade também tem, né, a obrigação de cuidar desses bens e de manter viva essa memória. Onde os municípios podem buscar os recursos para o FUNPAC? Tem várias formas de se buscar esses recursos, né? Não somente através do ICMS. Então, com contribuições, transferências de pessoas físicas ou jurídicas, instituições públicas ou privadas, subvenções, repasses e donativos em espécie. Então, pode-se receber também contribuições, né, de empresas ou ou da população, né, da própria população para a composição do fundo. O produto das multas aplicadas em decorrências de infrações cometidas contra o patrimônio cultural. Então, esses recursos de multas também que são aplicadas, né, ou empresas que causam algum dano ao patrimônio cultural, ou também, né, a pessoas que causam algum dano, né, ao patrimônio, elas podem ser revertidas para o fundo. O valor integral dos repasses recebidos pelo município a título de imposto sobre circulação de mercadorias, né, o ICMS cultural, previsto na Lei Robin Hood, ou pelo menos o percentual mínimo exigido para a pontuação, que é de 50%. Depois nós vamos ver também essa distribuição da pontuação. Então, o valor integral, né, o 100% do valor, ele pode ser repassado para o fundo, certo? Ele não cai vinculado direto ao fundo, né? Então, ele cai no pacote, né? Esse recurso do ICMS, ele entra dentro do pacote do ICMS total, né? Mas só que eu vou mostrar para vocês depois também onde vocês vão encontrar esse valor específico do patrimônio cultural que pode ser repassado para o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Também as resultantes de convênios, contratos ou acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, rendimentos provenientes das operações, aplicações financeiras do fundo, percentual dos valores recebidos pelos municípios a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Então, tem algumas cidades que têm, né, exploração de recursos minerais, então esses valores também podem ser destinados. Quaisquer outros recursos ou rendas que sejam destinados ao FUNPAC. Então, ele pode receber, né, qualquer outros recursos que sejam destinados para esse fundo. Lembrando que esses repasses eles devem ser autorizados, né, por lei orçamentária anual. Então, eles não podem ser feitos sem essa autorização em lei. Então, precisa constar lá dentro do orçamento, certo? Do orçamento anual. Os investimentos na política de proteção do patrimônio cultural ficam restritos aos valores depositados na conta do fundo? Então, eu só fico restrito aos investimentos do que está aplicado no fundo? Não. O município ele tem o dever de manter uma política pública
permanente de proteção do patrimônio cultural, cujos recursos não se limitam àqueles provenientes do fundo, tais como os materiais e humanos. Por outro lado, em havendo necessidade, caso os recursos financeiros não sejam suficientes para contemplar todas as ações, o município pode e deve buscar outras fontes orçamentárias para garantir a continuidade dos trabalhos. Então, o município ele pode utilizar de outros recursos também para a manutenção dos patrimônios culturais, certo? Dentro da deliberação normativa a número 1 de 2021, ela prevê, né, que outras fontes de recursos também podem ser comprovadas dentro do quadro 1B para fins de pontuação junto ao IECA. Então, vocês têm a liberdade também de trabalhar com outros recursos na manutenção do fundo, né? Precisa atentar para vincular esse recurso ao patrimônio cultural, né? Esse recurso que não é do fundo, vincular ao patrimônio cultural. Assim como os recursos do fundo também, eles precisam ser especificados direitinho, né, dentro das notas de empenho para que sejam pontuados, certo? A gente vai explicar isso também ali mais à frente. Qual será o órgão executor do fundo? Né? Tem muita dúvida com relação a isso, né? Qual será que é o órgão executor do fundo? É o setor municipal do patrimônio cultural? É o conselho municipal? O órgão executor funcionará, né? O fundo funcionará preferencialmente junto ao setor municipal do patrimônio cultural, que será seu órgão executor. Então, o setor do patrimônio é o órgão executor, certo? É ele que faz a gerência desse fundo, certo? O conselho, ele apoia, ele aprova e ele aprova o plano e depois aprova os investimentos, acompanha os investimentos e também faz a aprovação dos investimentos. Mas o setor municipal do patrimônio cultural, ele que está responsável, certo? Em empenhar, em assinar, em acompanhar também, né? Em fiscalizar, certo? A definição do órgão executor, do seu funcionamento, deve constar na lei instituidora do fundo ou no decreto que o regulamenta. Caberá ao COMPAC, ao Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, gerir os recursos que constituem o fundo, aprovando, para tanto, o plano de investimentos do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Então, o COMPAC ele na gestão do fundo, ele tem a função de gerir, aprovando o plano, né, de investimentos do fundo municipal. Então, ele precisa aprovar para poder fazer os investimentos, certo? Há possibilidade de se destinarem recursos do FUNPAC para outras áreas que não a de proteção do patrimônio cultural? Não há essa possibilidade, certo? Então, não pode ser aplicado em outra área, né? Como o fundo municipal, como o FUNPAC ele se trata de um fundo especial, né? Então os recursos eles são vinculados à sua finalidade, né? E aos objetivos especificados por lei. Então isso significa que os recursos provenientes do fundo só poderão ser aplicados em projetos voltados à proteção e à preservação do patrimônio cultural local. Então ele só pode ser aplicado em patrimônio cultural, certo? Ou na preservação, ou na salvaguarda, certo? Né? Ou em tombamentos, registros, mas só que só pode ser aplicado para aquela finalidade, certo? É preciso destacar que o Decreto-Lei 201 de 67, conhecido como Lei dos Prefeitos, prevê no seu artigo 1º que constituem crimes punidos com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas que se destinam. Então, é previsto em lei isso, certo? Então, ele pode causar até
uma improbidade para o prefeito, né, com relação à má aplicação do fundo. Então, tem que atentar para isso. O fundo ele só pode ser aplicado na proteção do patrimônio cultural, certo? Lembrando que cada município tem o seu regimento, né, do fundo, tem o seu regulamento, a sua regulamentação do fundo, certo? Então, precisa estar atento a essa regulamentação do fundo para que os recursos sejam aplicados corretamente. Então, fique atento, ó, os recursos do FUNPAC não podem desvincular-se dos fins para os quais eles foram instituídos, certo? Então, não pode ser aplicado em outras coisas que não estejam previstos dentro da regulamentação do fundo, certo? Quais investimentos podem ser realizados através de gastos do FUNPAC? A deliberação normativa do CONEP, para efeito de pontuação, define quais gastos podem ser realizados com recursos do FUNPAC e que poderão ser pontuados, a saber. Certo? Gente, ó, é bom deixar claro isso aqui, que a deliberação normativa, ela é para efeito de pontuação. Então, o que eles analisam e o que eles sugerem que sejam aplicados no fundo, muitas vezes podem ter muito mais coisas dentro da regulamentação do seu fundo que pode ser aplicado, mas só que a deliberação normativa, né, do CONEP e o IEF, eles não consideram essas aplicações como para fins de pontuação, né? Mas pode ser que esteja contando dentro da sua regulamentação, mas que não vai pontuar, certo? Então, às vezes, aquele investimento não pontua. Por isso, é importante que a gente, né, os consultores, né, nós prestamos consultorias para os municípios, a gente dê essa orientação também, né, para o município. E também vocês busquem, né, no IEFA essas informações para poder, né, fazer a boa aplicação do fundo. Então, ali, ó, quais são os a deliberação normativa do CONEP ela fala para fins de pontuação? Serviços de conservação ou restauração de bens culturais materiais tombados ou inventariados, despesas de salvaguarda em bens culturais imateriais registrados ou inventariados, com indicação para registro, despesas com projetos de educação patrimonial. Então, precisa se atentar para isso, para que se pontue de forma, né, que consiga a pontuação máxima ali dos investimentos, certo? O plano de aplicação. A gente vai falar um pouquinho, bem rápido, do plano de aplicação, porque a gente vai estar fazendo uma aula específica para o plano de aplicação. Então, deve-se constar no plano de aplicação o nome do bem tombado registrado ou inventariado, o número do registro do livro de tombo, o livro de registro ou ficha de inventário, o número do decreto de tombamento ou registro, justificativo de aplicação dos recursos do FUNPAC na preservação do bem, detalhamento dos investimentos a serem realizados e o valor do investimento. A gente vai, né, fazer isso aqui é mais para vocês terem uma ideia agora, mas nós vamos fazer uma aula específica sobre o fundo de aplicação, para vocês fazerem o planejamento do fundo. E o plano de aplicação do FUNPAC ele deve ser aprovado pelo CONPAC, né, com registro em ata. Eu já falei bastante sobre isso, né? Mas lá para frente, né, na próxima aula, a gente vai tratar diretamente disso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pontuação. Como que é distribuída essa pontuação dentro do quadro 1B? A pontuação total ela é de 3 pontos. Então, o quadro 1B geral, ele vale 3 pontos. Então, ela é distribuída da seguinte maneira. É até 1,5 ponto, 1,5 pontos, para a transferência de recursos para a conta do FUNPAC com a seguinte proporcionalidade. Então, esse aqui é relativo à transferência, a retirar o dinheiro lá da conta do ICMS e colocá-lo na conta do FUNPAC. Então, dentro desse 1,5 ponto que vale para a transferência, meio ponto caso seja repassado 50% do valor total, certo? Então, repassou 50%, vai pontuar 0,5.
É importante destacar que menos de 50% não pontua nada, certo? Então, 50% é o valor mínimo, vai pontuar 0,5. Um ponto pelo repasse, de pelo menos 70% do total dos recursos. Então, passou 70%, vai pontuar um ponto. E você só pontua o total, 1,5, pelo repasse de 100% dos recursos. Então, só se repassar 100% dos recursos do ICMS para o fundo, que você vai pontuar o valor de 1,5 pontos, que é o valor total do repasse, certo? Isso é repasse. Agora a gente vai falar sobre os investimentos. Então, como são 3 pontos, é 1,5 ponto para repasse, 1,5 ponto relativo ao investimento. Então, é importante destacar, né, que até 1,5 ponto aos investimentos comprovados proporcionais ao valor total recebido, certo? Então, se passou 100%, investiu 100%, pontuou 1,5 ponto. Passou 100% e só investiu 50%, ou só investiu 20% e deixou o dinheiro, o restante do dinheiro lá no fundo, não vai pontuar o total do investimento, certo? Então, você só vai pontuar 3 pontos se você fizer o repasse de 100% do valor total do ICMS recebido para o fundo e se você aplicar, né, se você investir o valor 100% na preservação dos bens, certo? Então, esse valor é proporcional. Até fiz aqui uma formulazinha. Então, a pontuação para o investimento é o valor total do FUNBAC, mais outros recursos, certo? Então, tem essa possibilidade, né, como eu já falei, de se investir outros recursos, vezes 1,5 dividido pelo valor recebido, certo? Daí isso vai te dar a pontuação proporcional do investimento. Mas de onde que eu obtenho esses valores? Onde que eu vou buscar esses valores? Né? Onde que eu sei o valor que o meu município está recebendo? Aqui está o site, Fundação João Pinheiro, certo? Eu vou deixar aqui para vocês, né? Depois eu vou deixar o slide para vocês podem consultar. Mas eu acho que a maioria dos municípios já sabem onde consulta, né? É só você entrar lá e ir na Lei Robin Hood e por município, né? Escolhe a opção por município e você vai conseguir achar o seu município lá e ver quanto que você está recebendo. Os investimentos e despesas em bens tombados registrados são sempre passíveis de pontuação? Então, esses investimentos e despesas eles são sempre passíveis de pontuação? Qualquer investimento eu vou pontuar? Então, nem sempre. Nem sempre os investimentos eles são passíveis de pontuação. Então, a lei municipal que cria o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural, ela deve ser respeitada, pois define o que se pode gastar com os recursos do fundo. Para efeito de pontuação no ICMS Patrimônio Cultural, a deliberação normativa do CONEP para o quadro 1B define com o que se pode gastar. Desta forma, nem tudo que é aceito pela legislação municipal poderá ser pontuado pela análise. Importante ressaltar que somente podem ser pontuados bens cujos processos foram aceitos pela análise no ICMS, certo? Lá no IEFA, certo? São os tombamentos, os registros e os inventários. Então, o IEF ele só aceita investimentos que forem feitos em cima de bens tombados, registrados ou inventariados. São bens que constam lá na lista para eles, né, que estão sendo protegidos pelo município. Outros bens que não constam nem em inventário, nem são tombados e registrados, eles não podem ser, né, não pode ter um investimento nesses bens. Então, por exemplo, quando a gente faz um inventário, por exemplo, de um bem imaterial, uma festa, por exemplo, se você investiu, se essa festa ela consta, né, no inventário, ela pode ser investido o recurso do fundo nela. Se não constar,
você pode até investir, porque a sua lei ela permite que você invista, mas só que não vai servir para fins de pontuação. Então, tem que ficar bem atento a isso, porque às vezes perde ponto porque não fez o investimento corretamente, certo? Por exemplo, um bem que, né, que faz parte do setor do setor de cultura. Por exemplo, uma construção, né, que ela não está inventariada ou não está tombada, né, e que, por exemplo, um investimento com seguro dessa construção ou com qualquer outro investimento ou com reparos nessa construção que não está dentro do inventário, ela não vale para fins de pontuação, né? Ela pode estar legalizada dentro da sua lei, né? Você pode fazer esse investimento porque a sua lei permite, mas para fins de pontuação ela não vai valer, certo? Vou passar aqui. Aí, foi. Como serão aplicados os recursos do fundo, né? O setor municipal do patrimônio cultural deve fazer um diagnóstico do patrimônio cultural do município, identificando quais bens precisam de intervenções para garantir a sua preservação e quais atividades necessitam ser desenvolvidas para a gestão do patrimônio cultural local. Então, o setor ele precisa fazer esse diagnóstico, né? É imprescindível a elaboração de planos de aplicação pelos quais se demonstrem a origem e o destino dos recursos do FUNPAC. Eu já falei isso, então estou só repetindo aqui para poder estar fortalecendo isso. É por meio, né, desses planos, né, que a população poderá acompanhar, né, as receitas, né, e as despesas do fundo, e recomenda-se divulgar amplamente o plano de aplicação. O plano é elaborado pelo setor municipal do patrimônio cultural, então o plano ele é elaborado pelo setor do patrimônio cultural, deverá constar as justificativas das intervenções e das atividades que serão recursos do fundo e serão e seus respectivos orçamentos, certo? A gente vai entrar mais a fundo, então eu não vou detalhar muito essa questão do plano, porque a gente vai ter uma aula específica do plano. E como serão aplicados os recursos do fundo? O CEPAC ele deve encaminhar, né, o referido plano para o CONPAC, para aprovação. Então, o CEPAC, o setor municipal do patrimônio cultural, ele prepara esse plano, ele encaminha esse plano para o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural para aprovação e faz isso constar em ato. Então, o Conselho ele aprova e consta em ato. Se não aprovou, faz as observações para modificação ou para alguma alteração no fundo, ele volta de novo para o setor, né, faz essas alterações e volta para aprovação. Isso tem que constar tudo em ato. Gente, atentar, porque isso é a primeira coisa que você faz lá no início do ano. Então, na primeira reunião do conselho, o gestor, né, da cultura, o gestor, né, do CEPAC, do Setor Municipal do Patrimônio Cultural, ele já precisa estar atento e já estar com esse plano já programado para aprovação do conselho, para se ter tempo também de executar o plano e fazer as aplicações corretas, certo? Então, aprovado o plano, o setor municipal irá gerenciar a sua execução. O pagamento de cada despesa com os recursos do FUNPAC deve ser feito mediante aprovação do setor municipal, exclusivamente na conta bancária do fundo. Então, o gestor ele precisa acompanhar, né, a execução desse plano e acompanhar os investimentos, inclusive os pagamentos, né, dos serviços e dos materiais que serão utilizados para a preservação do patrimônio cultural. O setor municipal fará anualmente a prestação de contas do FUNPAC, o qual deverá ser aprovado pelo CONPAC. Então, chegou no final do ano, vai fazer essa prestação de contas do que foi aplicado do FUNPAC, né, para o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que irá, né, aprovar essa prestação de contas, certo? E a prestação de contas, uma vez aprovada pelo CONPAC, ela será encaminhada ao prefeito,
para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas. Então, também é feita essa prestação junto ao Tribunal de Contas. Os gestores e executores dos recursos do FUNPAC devem estrita observância aos princípios da legalidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, transparência, proibidade, decoro e boa-fé, estando sujeitos à responsabilização administrativa, civil e penal em caso de prática de ato ilícito. São os princípios da administração pública. Então, preciso ter essa observação, certo? Mas agora nós chegamos aqui num ponto. Mas eu falei bastante da função do gestor, mas quais são as atribuições do Conselho Municipal na gestão do fundo? Então, vamos levantar aqui, né, quais são essas atribuições que os conselheiros, né, do patrimônio histórico têm. Estabelecer as diretrizes e os programas de alocação e também o plano de aplicação de todos os recursos do fundo em consonância com a política municipal de preservação do patrimônio cultural. Então, tem, né, o conselho ele tem essa responsabilidade também, né, na elaboração e nas diretrizes, né, que serão, né, para o plano de aplicação. Então, precisa participar também, né, da elaboração do Plano Municipal do Patrimônio Cultural. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos e o desempenho dos programas realizados. Apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Exercer o controle orçamentário, financeiro, patrimonial e de resultados dos recursos do fundo, antes de seu encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo para os devidos fins. Então, o gestor fez o plano lá junto com o conselho ele tem o dever também de exercer esse controle junto, né, esse controle orçamentário junto ao gestor também, né, e garantir que estejam sendo aplicados corretamente. Recomendar medidas cabíveis para a correção de fatos e atos que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades concernentes aos recursos do fundo. Então, precisa acompanhar, precisa recomendar também as medidas. Olha, não está sendo aplicado corretamente o fundo. Né? O objetivo do fundo é para aplicação em patrimônios culturais. Então, precisa se ter, né, e recomendar essas medidas para que o fundo seja aplicado corretamente. E aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Eu coloquei aqui, fiquem atentos. O envolvimento do CONPAC na gestão do FUNPAC é essencial para garantir a consolidação da política de proteção do patrimônio cultural, a vinculação da receita do fundo e a execução de programas, viabilizando a preservação do patrimônio cultural, transparência e visibilidade da gestão dos recursos investidos nas políticas de proteção, participação efetiva da sociedade e direitos da cidadania. Então, precisa-se observar isso, né, para garantir, o Conselho ele existe para garantir, né, que as políticas de proteção patrimonial estejam acontecendo, certo? Precisa acompanhar, precisa fiscalizar, precisa, né, estar junto ali do setor do patrimônio cultural, para garantir a efetividade da aplicação dessas políticas. Os membros do Conselho também devem observar os princípios da economicidade, finalidade, motivação, razoabilidade, ampla defesa, contraditório. Então, todas essas, o que eu já falei lá do setor do patrimônio, o Conselho também ele tem essa responsabilidade, né, e também podem ter a responsabilização de responder, né, civil e penal em caso de prática de ato ilícito. Então, o Conselho também tem, né, essa responsabilidade aí nas costas.
Os repasses provenientes do fundo são passíveis de fiscalização, como todo recurso, né, como todo recurso público e como todo fundo especial, né, a gestão e a aplicação das verbas do FUNPAC se sujeitam à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que é competente para apreciar e julgar a correta aplicação dos repasses, evitando assim a má gestão do fundo e o desvio de sua finalidade. É importante lembrar o mandamento do artigo 74 da Constituição Federal, que trata do controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública. Então, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades e ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Então, não somente o Conselho vai estar ali nessa fiscalização, certo? Lembrando que sempre estão de olho na administração pública, então precisa se garantir que esses recursos sejam aplicados e destinados corretamente, certo? Porque, né, incorre de haver dentro dessas fiscalizações alguma denúncia com relação à má aplicação do fundo, né, e pode responder, né, criminalmente com relação a isso. E o que o IEF avalia para a pontuação do quadro 1B? A coerência entre a aplicação e os investimentos realizados. Então, a coerência entre no que foi aplicado os recursos. Se os investimentos condizem com as aplicações em bens culturais tombados, com a recriação de bens registrados e com a educação patrimonial. Se os gastos foram empenhados com rubrica do FUNPAC e pago com recursos de conta específica do mesmo. Gente, atentar muito para isso. Essa parte aqui né, se você empenhou, né, fez algum empenho dentro do FUNPAC, ele precisa ser pago com os recursos do FUNPAC, certo? Não pode sair de outra fonte. E quando for colocar algum investimento que for pago com os recursos do FUNPAC, precisa se constar no empenho que foi pago com recursos do FUNPAC e precisa se especificar nesse empenho o que está lá no plano de aplicação, certo? Se foi aplicado em determinado bem, precisa ter a especificação desse bem ali bem claro no empenho para que, na hora que chegar lá no IEF, o IEF poder saber que foi aplicado mesmo, né, o recurso foi aplicado mesmo na preservação do patrimônio cultural. Para fins de pontuação, os gastos devem ser realizados entre 1º de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, ou seja, empenhados e quitados nesse período para esse ano, para o ano base de 2021, certo? Então, esse ano, excepcionalmente, vai contar o mês de dezembro do ano passado, de 2020. Mas a partir do ano que vem, né, a partir de 2022, será de 1º de janeiro a 31 do 12, certo? A 31 de dezembro. Eu vou voltar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre esses gastos aqui, a rubrica. Certo? Lá no começo, lá eu falei do envolvimento, né? Se vocês têm um acesso bom com a contabilidade, com o setor financeiro do município. É importante que se tenha essa integração com o setor de contabilidade, com o setor financeiro, para que essas especificações saiam corretas nos empenhos. Porque se sair de forma com que chegue no IEF, o IEF não entender que não foi aplicado corretamente, por conta de uma falta de descrição ou uma descrição incorreta no empenho, não vai pontuar. Então, precisa ter essa interação com o setor com o setor financeiro e o setor contábil do município. No caso de bens patrimoniais que não sejam realizados pela conta do FUNPAC, deve-se enviar justificativa juntamente com cópia dos empenhos e quitações. Então, se o investimento não foi feito pelo FUNPAC, né, foi feito por outra conta ou por outra fonte de investimento, vocês precisam mandar também, né, uma justificativa com a cópia dos empenhos e quitações. Se o gasto se tratar de convênio específico, que necessite de conta específica, deve-se enviar a cópia do convênio
empenhos, comprovante de quitação e extratos bancários da conta. São analisados todos os comprovantes, empenhos, notas fiscais, comprovantes de quitação e extratos mensais da conta do FUNPAC. Também será necessário enviar uma declaração do tesoureiro ou contador comprovando a aplicação do fundo. Isso aqui é novo, esse último item aqui, ele entrou agora na deliberação normativa e na portaria número 6 do IEFA, né, que o quadro 1B agora precisa ser acompanhado dessa declaração, né, do tesoureiro ou do contador, assinada a próprio punho, né, comprovando as aplicações, né, do fundo, né, a transferência e as aplicações do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural. Fique atento, fiscalize e solicite todo mês o comprovante de transferência para a conta do fundo. Então, é importante que o gestor acompanhe essas transferências. Todo mês você vai lá na tesouraria e pede, ó, já foi feita a transferência para a conta do fundo? Importante que vocês também repassem, né, essa informação lá para a tesouraria, porque às vezes ela tem tanta coisa para fazer lá, são tantos fundos para gerir, que às vezes passa despercebido. Então, é importante que vocês consultem dentro dentro do portal lá da lei, né, da Lei Robin Hood, lá na Fundação João Pinheiro, o valor que foi repassado. Daí você pode fazer um ofíciozinho, um memorando para o setor, né, para o setor financeiro, falando, ó, esse valor que precisa ser repassado para o fundo esse mês. Então, é bom fiscalizar e é bom acompanhar. Senão chega um momento que você não tem o dinheiro para fazer a aplicação, ou você não faz a aplicação e deixa de pontuar, certo? Questione sempre o motivo de não haver transferência. Então, não teve transferência, então você passou lá para o setor, ó, eu preciso que faça essa transferência para o fundo. Então, precisa ter uma justificativa de não haver a transferência. Então, procure sempre, questione sempre o motivo de não haver transferência. Se o recurso do ICMS Patrimônio Cultural ele está vindo através de um trabalho que é feito durante todo o ano para fins da pontuação, é mais justo que ele passe, né, para essa conta para ser investido, né, na proteção do patrimônio cultural, certo? Lembre-se que uma gestão eficiente do fundo garante uma melhor pontuação e mais recursos para trabalhar no ano seguinte. Então, se fez a transferência, garantiu a pontuação, no ano seguinte vai vir mais recursos e você vai ter mais dinheiro, né, mais recursos para trabalhar na preservação do patrimônio cultural. Não deixe para verificar o andamento da conta do FUNPAC quando a empresa de consultoria solicitar no final do ano, pois se houver algum erro, não dá tempo de arrumar. Gente, então é importante esse acompanhamento mensal, né, dos recursos do fundo e das aplicações e também da correta aplicação do fundo. Porque às vezes chega lá no final do ano, a empresa de consultoria pede, ó, me manda lá os extratos do fundo, me manda os empenhos, daí a hora que chega para a consultoria olha, nossa, esse aqui não vai pontuar. Nós vamos colocar na documentação, mas o IEFA vai analisar e não vai pontuar, e daí já não dá tempo mais de corrigir, né? Então, é bom acompanhar, porque a gente vai dando orientações durante ali o processo, durante o ano. Uma boa gestão e a garantia do aumento de recursos depende exclusivamente da forma como você conduz os trabalhos do setor do patrimônio cultural. Seja um gestor que faz a diferença, certo? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Na próxima semana, a gente vai tratar do fundo de aplicação, não, do plano de aplicação do fundo, né? Não é do fundo de aplicação, não, do plano de aplicação do fundo municipal, certo? Para a gente construir juntos, né? Os municípios que já fizeram seu fundo podem acompanhar também para ver se está no caminho certo, se está, né, fazendo certinho esse plano de aplicação. E semana que vem a gente vai trabalhar somente em cima desse plano de aplicação. Espero ter contribuído com vocês e tenha aí um ótimo estudo e uma ótima semana.
Até mais.